E aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show em parceria com a Equinix. Ao meu lado, Vitor Arnaud, presida da Equinix Brasil. Sempre um prazer ter você conosco. E aí, Igor, obrigado pelo convite, cara. Bom, hoje a gente vai falar de novo, né, sobre tecnologia, sobre outsourcing, mas antes disso eu queria que você desse uma dica para o pessoal de uma iniciativa que a Equinix está apoiando, né, que é a Escola da Nuvem. Boa, vamos lá. A Escola da Nuvem é uma iniciativa sem fins lucrativos, né, uma ONG que foi apresentada para a gente no ano passado e que trata de um tema que eu acho que a gente vai falar muito, que é nuvem, né, de educação, formação de pessoas em situação de vulnerabilidade ou em pessoas também que estão em transição de carreira para aprender a AWS e outras nuvens também. Então, no final, eles acabam cuidando dessa formação técnica da pessoa, mas falando muito de soft skills também, que é importante hoje para todo mundo. Eles treinaram mais de 3 mil pessoas no ano retrasado, mais de 2 mil pessoas esse ano, e estão fazendo um baita trabalho agora, incluindo IA no currículo também dessas pessoas, né, que eu acho que é uma baita, assim, é muito importante para uma pessoa que está fazendo transição de carreira no mundo da tecnologia. Você sabe que mais de metade das pessoas que passaram por lá estão empregadas hoje, né? Isso é muito legal. Isso é um baita número que mostra que a gente está investindo num programa que é efetivo, né? Uhum. Não, e mais de 400 empresas hoje já são parceiras, contratantes. Então, se você está aí reclamando que falta mão de obra, de repente entra ali, ó, escoladanuvem.org, que você tem ali vários profissionais prontos para entrar no mercado aí, de repente te ajudar na sua jornada. É isso? É isso aí. Perfeito. Bom, bora entrar agora no nosso assunto de fato, né? A gente vai falar de outsourcing. Tem muita empresa que usa esse recurso aí para poder crescer seus parques tecnológicos, tem muitas vantagens, vamos descobrir mais sobre isso agora. Por isso, deixa eu apresentar o Renan Torres, que é CRO e membro do board da Arclock. Prazer ter você com a gente também. Obrigado aqui, Vitor. Obrigado, Igor, pela iniciativa e pelo convite. Primeiro, explica para quem não conhece a Arclock, o que vocês fazem? A Arclock é uma grande empresa de one-stop shop, de full outsourcing de tecnologia, empresa que nasceu do PC as a Service, veio crescendo assim e liderando o mercado. Ela é uma investida de um private equity, o Vince Partners é nosso sócio, controlador hoje da Arclock. E hoje a gente é uma empresa que tem capilaridade nacional, são mais de 1.000 clientes, são mais de 500 mil ativos de tecnologia espalhados aí em todo o território nacional e um grande ecossistema de parceiros que nasceu, como eu falei novamente, do PC as a Service e hoje pivotou para diversas tecnologias, impressão, mobilidade, TV, então a gente fala que tudo como serviço. Crescendo bastante nos últimos anos também. Cresceu, assim, a gente cresce numa taxa aí de 50% ao ano. O ano passado, assim, até a gente conversou um pouco antes, a gente saiu de outros NDC em 2021 para a vice-liderança desse mercado. E considerando a empresa que mais cresce do setor, e provavelmente o próprio IDC diz que com os números de compras do ano passado a gente deve assumir a liderança já em 2025 do setor. O que você acha que é o diferencial? Por que vocês estão crescendo tão rápido assim, tão mais rápido do que a concorrência? Eu acho que o pós-pandemia acelerou um pouco esse mercado, o mercado que já vinha crescendo, mas a pandemia, a necessidade de equipamentos cresceu. Eu acho que a gente tem uma proposta de valor diferenciado, onde os nossos concorrentes, ou eles faziam somente impressão, ou eles só faziam PC, a gente uniu isso dentro de um ecossistema. Eu acho que trazer parceiros fortes para dentro do jogo, a gente não se limitou a um ou outro fabricante e procurou as melhores tecnologias por tipo de equipamento. Então hoje eu sou o maior comprador de Lenovo do mercado, mas um dos maiores de Dell. Eu tenho na parte de coletores Honeywell e Zebra, eu tenho na parte de impressora Epson e Lexmark. Então a gente buscou criar um mix de parceiros para conseguir atender melhor as empresas. A gente está muito presente, então a gente também foi buscar a nossa persona ideal, que estava muito limitado no primeiro momento a médias e grandes companhias. Então, onde estava essa persona? O Brasil é um país continental, então você tem grandes empresas do sul ao norte do Brasil, então entendendo as peculiaridades locais e criando soluções para essas empresas, e também utilizou as telecoms como canal de distribuição. Então hoje o Asa Service da TIM, da Vero, da Brasil Tecpar, da Giga Mais, por trás da Arclock como um Powered by Arclock. Então acho que esse é um pouco do segredo do sucesso, e ter grandes parceiros como a Equinix também, quando a gente precisou buscar soluções de data center. Isso a gente começou numa iniciativa muito embrionária lá atrás,
mas que a gente acelerou, trouxe o Vitor é um amigo de mercado de grande tempo, então conseguiu criar soluções junto e customizar. Acho que também a flexibilidade da customização, isso foi até um tema que a gente falou muito nas últimas semanas, que o cliente, como escalar vai ser customizável. Então, como você criar soluções únicas para cada cliente. Então, acho que a gente conseguiu flexibilizar a nossa proposta de valor e customizar ela de acordo com cada mercado, de acordo com cada cliente. Perfeito. Como que foi para você, Vitor, essa parceria? Eu acho que assim, uma das coisas que mais chamou a atenção, além da operação lá que o time do Renan montou, foi a máquina de vendas, né? Que isso, eu acho que tem essa receita de bolo que o Renan trouxe pra gente, mostra o poder de estar no mercado, estar na frente desses clientes, né? Estar na frente de todo esse ecossistema, ao mesmo tempo que você está flexibilizando e crescendo o portfólio. Isso chamou muito a nossa atenção, a gente falou, nossa, isso aqui tem nosso DNA. Vamos aproximar do Renan, porque assim, como ele está vendendo esse outsourcing fora de casa, como é que eu posso ajudar ele também com o serviço dentro do data center? E não deu outra, né? Acho que a gente teve uma combinação ali, duas marcas que ninguém discute, né? Quando você junta Arquiloc e Equinix, acho que a gente já passa para a página 2 para falar sobre efetivamente o projeto. E no final, acho que o negócio é CPF, né? Não é CNPJ. Quando você fecha alguma coisa, e o Renan tem muito desse DNA também, como a gente tem lá na Equinix. Perfeito. E aí a gente começa a pensar em outros serviços a oferecer dentro do outsourcing, né? Como você falou, full service, ponta a ponta. Total, ainda mais que a gente fala assim, hoje tem soluções, vocês citaram profissionais novos de IA, e o IA é o tema do hype do momento. Então, acho que é o consumo de data center cada vez maior, o consumo de servidores cada vez maior, e como que a gente facilita o acesso a essa transformação digital. A gente vive num momento diferente da nossa economia, né? Taxas de juros mais altos, a própria dificuldade de acesso a crédito. Então, quando a gente fala de uma proposta de valor de locação, de outsourcing, você está dando acesso à tecnologia, você está facilitando o acesso à tecnologia e, às vezes, acelerando processos de transformação digital que estavam na gaveta e trazendo eles para a realidade e para o momento. Então, eu acho que a gente vive um momento de disrupção tecnológica. Muita coisa mudou em um curto espaço de tempo. Então, como se adaptar a esse novo normal? O que é esse novo normal da tecnologia? O que mudou no seu caso, assim? A gente tem falado de IPCs também, né? Acho que é um ponto assim. O IPC é uma nova realidade totalmente que a gente trouxe, porque quando a gente fala do IPC, você também teve uma mudança e um aumento do custo da tecnologia, né? Porque é um processador novo, mais tecnológico, mas ele também, por trás dele, ele traz um aumento de valor do preço do equipamento. Então, as próprias pessoas acelerando o consumo dessa tecnologia. O Copilot Plus, como a Microsoft trouxe, até então não existia, e hoje tem profissionais que não trabalham sem Copilot. Então, ou sem ChatGPT, o quanto essas tecnologias vêm transformando, mudando, criando as profissões do futuro e acelerando a adesão à tecnologia. A gente tem também uma questão esse ano específico, que é o fim do suporte ao Windows 10. Isso vai também acelerar uma migração tecnológica. E num momento desafiador da economia brasileira, com taxas de juros de 15%. Então, quando a gente fala de adquirir tecnologia, não são ativos baratos. Você tem uma necessidade de capital mais alta. Então, quanto a proposta de valor de outsourcing ajuda nessa questão de tecnologia. Isso é interessante, Igor, porque nem todo mundo tem esse CAPEX para investir, né? Tipo, a Equinix é uma empresa de data center. É diferente, a gente é uma empresa que vive de CAPEX intensivo. Mas a maioria dos negócios não tem essa natureza, né? Você não tem aqueles milhões upfront para gastar nessa estrutura. É muito mais fácil você contratar uma empresa como a Arquiloc, onde você contrata como serviço e você tem toda a garantia de atualização daquilo ali. Você não tem que se preocupar depois com modernização do portfólio. A proposta de valor de tanto da Arquiloc quanto da Equinix, ela é muito parecida, né? Levar a tecnologia como serviço. Então, quando a gente fala também da proposta de valor de data center, a gente também está acelerando, está trazendo isso para um conceito de mensalizar o valor para o cliente. Então, você está acelerando um processo da nuvem, onde às vezes o cliente estava ali com servidores dentro de casa. Então, como eu trago isso para dentro de um ambiente de data center, mas sem ter que fazer esse CAPEX inicial, que não é barato. Igor, eu acho que tem um ponto importante também, né, nessa conversa sobre AI, é que tudo faz parte de um ecossistema. O Renan falou do equipamento na ponta do laptop, a gente tem a nuvem pública também processando, né, GPU, processando o algoritmo, né, o workload de AI, e a gente começou a perceber uma demanda pelo que a gente chama de private AI das empresas, né, que é você ter aquele pod
seja da NVIDIA ou de qualquer outro player, com as GPUs para você garantir que a informação fica ali, ela não sai dali. E foi até interessante porque no GTC, né, que rolou há poucos dias atrás, a NVIDIA lançou o Instant AI Factory, né, que é esse pod empacotado com serviço, onde a Equinix é a primeira habilitada globalmente para apoiar isso. Então, quando você compra esse pod no data center da Equinix, ele já vem gerenciado pela Equinix. Por que isso é importante? Imagina, você é o reitor de uma universidade, você tem teus pesquisadores lá fazendo AI. Vou colocar um cara com 30 anos de experiência em AI, né, ou 20 anos, para gerenciar servidor, gerenciar infraestrutura, é muito caro. Né? Esse cara não tem que ficar cuidando de uptime de servidor. Então a gente entra com essa camada de serviço para garantir que o pod está no ar, enquanto o teu engenheiro de dados, o teu cientista, ele foca efetivamente na otimização do algoritmo, entendeu? Foi um lançamento muito legal, que foi uma parte, tipo, a NVIDIA divulgou primeiro que a gente, né? Foi combinado para eles divulgarem lá e deu um barulho bem interessante. E eu acho que o projeto é mais especial ainda para a gente aqui, porque o time brasileiro que viabilizou. Então, assim, a gente Legal. já tem os primeiros casos nos Estados Unidos, o time brasileiro que está fazendo o gerenciamento lá e está sendo interessante porque era uma área focada no Brasil e agora virou global, né? E quando você pensa nisso, né, para os seus clientes, Renan, acho Pô, que é um caminho, né? total. Que é aquela coisa, o cara tá usando o ChatGPT, tá botando informação pública. Total, Às vezes segredo da empresa, às é o vezes, que a gente enfim. fala assim, é o conceito da IA privada. Eu Aham. venho discutindo bastante com o Vitor sobre isso, porque a tecnologia está ali, mas o quanto a gente tem que ser responsável também É. com essa tecnologia. Então, o quanto a gente tem que controlar também o que a gente está colocando nessas inteligências artificiais e saber exatamente se esse dado está protegido. Porque senão eu estou, às vezes, abrindo para o mercado informações de domínio É. da empresa que você tem uma Como já complicação. vimos casos aí, né? Já, Oh, total. Então, assim, acho que a demanda no B2B por o IA privado, eu acho que vai crescer de forma exponencial. A Equinix já veio na vanguarda desde antes dessa parceria com a NVIDIA, criando soluções para esse novo conceito. essa coisa de privacidade eu acho tão louco. Eu tô lendo o livro do Elon Musk contando a história de como ele assumiu o Twitter e tal. Chegou um ponto que ele queria provar que os funcionários eram reais, de fato, quem era o programador que realmente estava entregando o serviço. Ele falou: vocês têm que me imprimir, cada um de vocês, 50 páginas de código que vocês fizeram nos últimos 30 dias. Estava todo mundo imprimindo página de código e gerando provas, gerando Sim. dados que, se isso vazasse, era dado do, sabe, era código do dado da Twitter. empresa, As pessoas não pensam nessa questão da privacidade, né? E quando você pensa numa inteligência artificial que está abastecida com dados da sua empresa, isso pode ir muito longe, pode dar muito, Não, dar muito ruim. total. Eu acho que isso é importante, Igor, porque imagina o seguinte, quando você alimenta o modelo, nada impede, dependendo da estrutura desse modelo, que ele vá responder sobre aquele dado que você alimentou. Aham. E se você não tem essas barreiras, né, para impedir esse vazamento no modelo, se você não tem aquele modelo focado na tua Private AI, você pode ter qualquer pessoa recebendo informações Exatamente. do Innovation Hub Show, por exemplo. Né? Exatamente. É. Falando um pouquinho assim de future proof, eu acho que quando uma empresa contrata, né, vocês, elas são de uma certa maneira a prova do futuro, porque, Sim. putz, você está com os equipamentos sendo trocados ali à medida que eles forem sendo necessitados, no caso agora com a AI PCs, e no caso da Equinix também tem que ser future proof, porque a coisa está andando tão rapidamente aí que para montar um data center hoje com investimento de bilhões, você tem que saber o que vai vir daqui 2, 5 anos, porque senão É isso. pode dar ruim lá na frente. Como que você trabalha esse conceito de future proof dentro da Equinix? A gente está olhando, você visitou lá a SP3, você conheceu a estrutura, e depois a gente vai visitar o que está em construção também. Acho que vai ser interessante, Igor, que você vai conseguir acompanhar a evolução de uma estrutura para outra. Né? Que como a estrutura mais nova ela vai receber muito mais GPUs, a própria densidade que a gente vai receber de energia no data center ela aumenta. E aí é uma estrutura mais parruda, preparada para receber isso. Né? Então a gente olha para frente, a gente faz uma análise, principalmente com base nos números públicos mesmo, do tipo, quantas GPUs estão sendo chipadas, de quem está chipando, para onde está indo, qual vai ser o consumo dessas GPUs que vão ser lançadas daqui a 2, 3 anos. A gente faz essa conta e consegue criar um plano modular para esses data centers. Então, às vezes, um data center que eu tenho, sei lá, 12 salas, que é o SP6 que você vai visitar lá, eu consigo já fazer as primeiras 4 salas com uma densidade, as outras 4 com outra, e as outras 4 com Vai uma evoluindo. outra. Vai evoluindo, entendeu? Tudo no mesmo prédio, que a gente chama de um único data center, mas no fundo eu tenho 12 data centers ali dentro, entendeu? E no caso de vocês, como que vocês fazem para trabalhar esse future proof dentro das empresas? Porque agora, por exemplo, voltando no ponto do AIPC, você está entregando novos recursos para essa empresa. Total. Só que você tem que também trabalhar a educação dos funcionários para eles tirarem o melhor proveito dessa nova tecnologia que está sendo oferecida para eles também. Total, não, eu acho que é um trabalho consultivo, né? A gente tem tido bastante apoio dos fabricantes de processadores, porque
A tecnologia está ali, mas como eu vou utilizar essa tecnologia? Como eu extrair o máximo dessa tecnologia? Porque tem profissionais que têm o IAPC e nunca nem utilizaram É. nenhuma solução do IAPC. Eu já tenho heavy user de Uhum. utilização. Então, eu acho que não só hoje comercializar a locação, o serviço do PC, mas o quanto esse ingresso dele a essas novas tecnologias. Então, a gente tem feito alguns fóruns, alguns webinars para ensinar os clientes a utilizar essa tecnologia com responsabilidade também. Para que tipo de empresa funciona mais? A gente está falando muito de AIPC, AIPC, vamos voltar um passo, É, né? Falar, beleza, AIPC são os PCs agora que têm poder de computação isso. de inteligência artificial na ponta, então tira a carga aqui do Vitor, né? Tira Fica ali na sim. ponta, todo o processamento. E ele, o que pode ser feito na ponta? E para que tipo de empresa isso aí faz Não, diferença? acho que assim, o IAPC, hoje qualquer um que utiliza qualquer solução de inteligência artificial, você pode utilizar. Assim como o outsourcing também, eu não limito ele a pequenas, médias e grandes companhias. Então, todo mundo que hoje utiliza assim tecnologia como o Copilot ou o ChatGPT pode utilizar a Uhum. tecnologia do IAPC. Então, eu não tenho uma limitação tecnológica, desde uma empresa de serviço a uma indústria, a um varejo, a tecnologia está aí, todo mundo está Mas utilizando. dependendo, por exemplo, se eu tenho uma conexão ruim, dependendo da ação, eu consigo fazer ela offline, Não porque eu tenho consegue. AI na Na ponta, ponta. né? Exato, hoje você não exige hoje de uma conexão de internet para estar utilizando a tecnologia. Então, que aplicações, por exemplo? Se eu estou no canteiro de obra, por exemplo, que né, eu não Você pode tenho. revisar uma Projeto, né? medida, um Aham. É. projeto. Uma Você- renderização, né? Exato. Eu acho que isso é importante, Igor, porque imagina o seguinte, acho que você pode fazer até uma analogia com o celular, com a capacidade de processamento que a gente tem na mão hoje. Aham. Muitas das coisas já são processadas no próprio celular e fica ali, Uhum. né? Algumas outras coisas você tem que voltar digamos, no núcleo dessa rede para pegar conteúdo e fornecer informação nova também. Eu acho que com esse computador, com AI, né, com a GPU que o Renan está falando, você vai ter essa possibilidade de algumas coisas você vai conseguir fazer na ponta e vai melhorar a tua performance para alguns aplicativos. Por exemplo, se você tem um modelo de LLM local para Uhum. rodar, Sim. como o famoso modelo chinês que foi lançado aí open É. source, para você rodar na ponta, vai ser muito mais fácil, né? E é aquilo, você vai rodar na ponta e você não precisa falar com ninguém. Aham. Tem uma outra vantagem também que a gente não comentou ainda, que é a duração da bateria, né? Os novos Sim. processadores deixam esses computadores rodando até 30 horas. Então, para uma empresa, não tem mais aquele papo de que minha bateria está acabando, vou ter que desligar. O cara está produzindo. Não, e é até um assunto de ESG também, né? Quando a gente fala É. também das baterias durarem 30 horas, você tem uma economia de energia significativa também dos PCs. Então, eu acho que você tem mais processamento, mais tecnologia com menos consumo Aham. de energia elétrica também. Você chegou a falar que não tem mais perfil de empresa pequena, média ou grande, né? Que vocês Pra hoje atendem utilizar todos, isso. assim, de uma certa maneira. Mas tem um perfil específico de empresas que mais se beneficiam com outsourcing? Não, assim, hoje, quando a gente fala do outsourcing, eu acho que quem mais se beneficia são empresas descentralizadas. Então, quando você olha ou profissionais empresas que tá todo mundo com a natureza do home office, Uhum. ou empresas de varejo, por exemplo, que você tem multipontas, como que eu atendo aquelas 500, 600, 800 lojas em todo o território nacional. Então, hoje a gente tem clientes de varejo como farmácias Pague Menos, que eu entrego a farmácia inteira como serviço. Aham. Todos os itens de tecnologia, então impressora térmica, impressora fiscal, suíte, servidor, totem, os PDVs, tudo isso como serviço. Você imagina eu tendo que atender eles em 1.200 cidades. A complexidade de operacional se eles tivessem que fazer esse tipo de Aham. solução. Você pega empresas também, a gente atende algumas empresas que são 100% empresa de desenvolvimento, tá todo mundo home Uhum. office. Então também eu entrego na casa do usuário e dou manutenção na casa do usuário. Assim, quando o colaborador é desligado, eu faço toda a logística reversa e o descarte depois daquele ativo de forma ecológica também. Então acho que assim, e a empresa menor que tem dificuldade de acesso a crédito, então que a gente também, olha, uma vez que eu forneço um ativo de tecnologia de forma mensalizada, o quanto que eu também estou ajudando aquela empresa na promoção de novos serviços, de nova solução, ao invés dela ter que disponibilizar capital, ela pode usar esse capital para investir em outras coisas. Eu acho que tem mais um ponto que você não comentou para a Equinix, é fundamental, assim, a questão da segurança desses dados, Exato. né? Quando você tem outsourcing, você pegou aquele computador ali no final do contrato,
formatou, deu um destino correto para ele, enfim. E a informação está garantida também, de que ela não vai Sim, vazar, eu acho né? que isso é muito importante e é o tipo de processo que o Renan garante, né? Porque Uhum. imagina, hoje eu acho que um dos processos mais negligenciados é justamente esse descarte. Descarte responsável, não só da informação Uhum. digital, mas também para reciclar, né? Para É. seguir com, fazer a economia circular de verdade. E isso é uma das coisas que a Arquiloc garante. E eu acho que uma das questões também, assim, de reciclagem é que a lei de resíduos, ela tá ficando cada vez mais difícil para os Total, fabricantes, né? E quando eu tenho uma pode ser. Lenovo você sendo o maior cliente da Lenovo e garantindo essa reutilização desses materiais, para eles é até mais interessante que todos estejam com você. A gente é um business de economia circular, né? Aham. Então, assim, eu dou uma primeira, uma segunda, uma terceira vida útil pro ativo. Então, a gente tem um mercado de ativos novos, mas eu tenho um mercado de locação de ativos seminovos. Aham. Uma vez que a gente usa somente hardware de âmbito corporativo e a gente tem dentro da nossa fábrica uma área de refurbish, a gente consegue fazer todo o processo de upgrade dos equipamentos, higienização e disponibilização para uma segunda vida útil, uma terceira. Depois a gente faz um processo de canibalização desse ativo, usa partes e peças para sustentação e o descarte efetivo com uma empresa certificada, onde a gente emite um certificado ambiental também por esse ativo. Então, eu evito de colocar novos ativos de tecnologia no mercado, uma vez que eu dou uma segunda e uma terceira vida útil para o ativo, e eu também faço o descarte ecológico Aham. desses equipamentos. E essa visão de ESG, ela é tão importante na ponta quanto por trás, né, Vitor? Sem Porque dúvida. aí, assim, conta pro pessoal como que você trabalha esse ponto de vista ESG dentro de um data center. Eu acho que o nosso, assim, o nosso ponto de vista ESG ele começa já na parte de energia, né? Garantir É. que a energia é renovável para fornecer para o data center. Só que a gente acredita muito nesse conceito que o Renan falou da economia circular. Vou te dar um exemplo que não é aqui do Brasil, mas eu acho que funciona bem. Imagina, a gente energiza o data center e os servidores eles geram calor. Numa situação normal, você desperdiça esse calor, o calor volta para a atmosfera. Nos Jogos Olímpicos de Paris, a gente fez uma parceria com a prefeitura e com a cidade para a gente ligar isso na rede de aquecimento da cidade. A gente aqueceu o Centro Olímpico, né, as piscinas olímpicas Legal. da Olimpíada de Paris. E isso acho que foi muito legal, porque mostra que não é porque eu tenho um data center alimentado por energia renovável que eu não posso também ser adepto da economia circular, verdadeiramente Uhum. circular. E aí a gente teve iniciativas também em Canadá, Finlândia, onde existe uma rede pública de aquecimento e as casas realmente precisam. Obviamente eu não vou falar em rede de aquecimento no Rio de Janeiro, É. né? Não precisa disso, onde o inverno é acima de 20 graus Celsius. Mas em lugares onde isso é possível, a gente faz. No Rio de Janeiro eu tenho todo um equipamento, né, um maquinário específico para a gente reaproveitar a água da chuva. Então o site ele funciona basicamente sem água da rede, né? Ele é meio que ele é quase que autônomo nesse sentido. Quando você tem não quando você tem estiagem, mas quando você tem um período na média de chuva, eu consigo operar o site só com água da chuva. Então a gente tenta adaptar essas estratégias à realidade local do ambiente. E pensando principalmente em GTC agora, né? A gente citou o tema, né? O GTC é o maior evento de inteligência artificial e da NVIDIA. Muitos foi falado sobre isso, né? Os novos processadores, o tanto que eles produzem mais, tanto que eles processam mais, gastando menos energia, mas dependendo também de um arrefecimento mais Do potente, liquid né? Agora é cooling, líquido, né? eu acho que Então, assim, como que vocês estão trabalhando isso para o futuro? eu acho que isso vem, assim, os novos data centers eles já estão preparados para receber liquid cooling, né? Estruturas de liquid cooling. Então você tem, tanto no Rio quanto em São Paulo, a gente já tem estruturas prontas para isso. Só que é bom também diferenciar que, assim, liquid cooling é um espectro de tecnologias diferentes. Aham. Eu tenho o liquid cooling que é indireto, né, que eu mando só o fluido, mas esse fluido não tem contato com o servidor, Aham. ele só faz uma troca indireta de calor. E eu tenho até o liquid cooling de imersão, que é um servidor que foi feito para aquilo ali, você coloca como se colocasse dentro de uma geladeira com o fluido ali para resfriar. Obviamente, tudo vai depender da densidade que a gente está conversando ali. E a gente conversa muito com o cliente para entender, olha, quantas GPU você vai colocar, qual é a geração, né, do GPU da NVIDIA ou de qualquer outro fabricante, para entender qual que é a tecnologia de liquid cooling que vai ser a mais adequada para o deployment. Mas isso é importante porque às vezes as pessoas acham que liquid cooling é uma coisa só. Aham. E não, você já tem diversos fabricantes, diversas linhas de pensamento, digamos assim, para você conseguir fazer isso. O mais interessante é que quando você pensava em ambientes menos densos, como 5, 10 anos atrás, o liquid cooling era muito caro para isso. Agora, quando você pensa num volume maior de energia, o liquid cooling faz todo sentido porque você tem escala para isso, entendeu? Cara, eu sou da época de data center que nem corredor quente e frio existia Tinha. direito. Era tipo tudo gelado. Você entra Tudo de gelado. casaco, né? Exatamente. E isso é uma das coisas mais ineficientes É. que existe, porque quando você tem uma sala às vezes com o pé direito alto e você tem que refrigerar tudo, você não está É. focado ali no servidor.
né? Você está refrigerando o ambiente todo sem necessidade. É. E isso que significa que você está gastando energia, Aham. né? Quando a gente consegue fazer esse resfriamento de forma focada na entrada do servidor e aí a parte quente na saída, eu sou muito mais eficiente na termodinâmica ali da sala para eu gastar menos energia refrigerando esses servidores. Não, quando eu visitei o data center da Equinix, né? Inclusive, vocês podem ver o vídeo, eu vou colocar o link aqui do lado, que a gente visitou a nuvem, de fato, né? Boa. Cara, eu fui pra lá preparado pro frio. Eu levei Foi. roupa de frio. Chegou lá um calor danado e andando pra cima e pra baixo. Falei, gente, não era o data center que eu tava esperando. Porque é isso, é evolução. E agora E a com o gente liquid mostrou o cooling... corredor frio também, falou, Sim, aqui você sim, vai precisar do casaco. é. Né? Mas é tudo muito segmentado justamente para ser o mais eficiente possível, né? Já que a gente tá indo muito pra esse lado também de ESG e tal, cara, teve uma época que o pessoal fazia muito estudo de data center em ambientes diferentes, assim, tipo, aproveitando a energia das ondas, que aí já tem o data center dentro do mar também, que já resfria. Tinha muito estudo sobre isso. O que aconteceu com esses estudos? Cara, eu acho que ainda tem estudo, né? Tem estudo sobre botar data center em satélite. Em satélite também, tem estudo fazenda. sobre data center debaixo d'água. Eu acho que são aqueles estudos primeiro para ver se é possível. Uhum. E depois a gente pensa em escala. Né? Eu acho que ainda não teve nenhuma resposta assim, mais contundente sobre escala especificamente. O nosso modelo ainda hoje da Equinix no mundo todo ainda é muito baseado em data centers maiores. Você vê que a gente não faz data centers menores, é muito da nossa proposta de negócio mesmo. Né? A gente cria lá os principais data centers nos centros econômicos e depois todo mundo conecta na gente. Agora, nada impede que essa tecnologia evolua para a gente ter outras opções também, né? E que surjam outras empresas, inclusive, que vão se aproveitar disso para fazer o ecossistema funcionar. O que a gente estava falando de nuvem, lembra quando você visitou lá? Se a gente sentasse aqui em 2010, ninguém ia ficar conversando, mas eu acho a nuvem importante porque vai ter o Uber daqui a pouco. A gente não imaginava. Né? E agora, se você perguntar para alguém em que nuvem o Uber roda, ninguém sabe. Porque o negócio virou o caso de uso. Né? Você não tem mais a não ser que você seja técnico, mas assim, o pessoal não quer mais saber se tem nuvem por trás ou não, tá em tudo. Inteligência artificial, pelo que a gente conversa, vai ser assim também. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre os casos de uso e não vai estar nem aí para qual algoritmo tá rodando por trás, entendeu? Exato. Bom, a gente está falando aqui do futuro de data centers, mas se eu for pensar no futuro de outsourcing, de repente, como que você enxerga isso? Ou de repente você vai estar ofertando também Apple Vision Pros? Quais são os novos produtos? Vai estar também com o smartwatch? O que você acha aqui? O futuro do outsourcing, eu acho que ele ainda está muito setado nas médias e grandes companhias. Elas já entenderam o benefício. Eu acredito que o futuro do as a service vai chegar, inclusive, ao B2C, à pessoa física. Ninguém vai querer comprar mais celular, ninguém vai comprar mais computador. Isso tudo vai ser alugado, vai ser um outsourcing. Você contrata um computador por 3, 4 anos, depois você devolve e pega um novo. Eu acho que ele vem a facilitar o acesso à tecnologia e acelerar o ciclo de troca. Então, eu vejo que o que a gente começou nas grandes, desceu para as médias, ele vai descer para as pequenas e depois ele também vai chegar no B2C. A gente já fala de SMB via as telecoms e o SMB é aquele profissional que ele usa o mesmo computador na pessoa física e na jurídica. Então, e é aquele que não tem um time de TI por trás. Então, quando a gente fala que no Brasil você tem 6,6 milhões de empresas SMB consideradas de small business, de empresas de pequeno porte, sem considerar ainda os profissionais liberais, entre outros. Você tem 6,6 milhões de empresas que têm de 1 a 99 computadores. Então, assim, é muita empresa que ainda, na sua natureza, ela é muito mais CAPEX, é muito mais compra do que as a service. A Kloc tem 1.000 clientes apenas. Então, acho que o futuro do outsourcing é chegar cada vez mais em diversos mercados, em diversas indústrias, porque onde a gente mais ajuda mesmo é a menor empresa que não tem um time de TI, que não tem acesso a crédito, que tem dificuldade em tecnologias, onde a gente pode facilitar. Você falou 1.000 clientes, mas extremamente capilarizados, né? Como você falou, pega o time de dev, tá todo mundo morando cada um num canto. Você vai lá na Hoje ponta são buscar. clientes como Ambev, M. Dias Branco, Protege, Brinks, Radix, Pague Menos, Farmácia São João, Clamed. Tá para todo canto. Mas quando você desce para esse nível de SMB, qual é a dificuldade de se implementar esse... Eu acho que é um desconhecimento ainda do mercado. Eu acho que o profissional não Vocês sabe estariam que ele prontos poderia para atender? alocar. Sim, claro que acho que o maior também dificuldade desse mercado também é crédito, né? A análise de crédito para esse perfil de mercado, mas a gente já estaria pronto para atuar também no SMB. Já atuamos de forma indireta com as telecoms. Perfeito. Bom, pessoal, a nossa conversa está chegando ao fim, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais da Arquiloc, Renan, qual que é o caminho?
Acho que a gente tem o nosso site, arquiloc.com.br, as redes sociais também, a gente é muito ativo no LinkedIn, Instagram, e Facebook também. E, assim, estamos à disposição também. Aproveitando para deixar os links aqui do lado. Boa. E o Vitor Arnaud, você ainda não segue ele no LinkedIn? Cara, fala Tem um que monte seguir, né? lá. Tem que seguir. Tem que seguir. Mas só tô no LinkedIn também, mais fácil. Não tem outras redes sociais, né? É. Uma já basta, né? É Victor com C, Isso. Arnau LD. Arnaldo. O pessoal chama de Arnaldo, Arnaldo, né? Carinhosamente. Arnaldo, presida. Bom, a gente vai deixar também o link do LinkedIn do Equinix, Vitor e da também da Equinix aqui do lado para vocês acompanharem e conhecerem um pouquinho mais desse mundo de data centers. E como eu já falei, também tem a visita à Equinix, que foi super curiosa. Acho que se você quiser conhecer um pouquinho mais de bastidores de data center, é um vídeo legal, curtinho, 6 minutos. Vocês poderem assistir e conhecerem um pouquinho mais da Equinix por dentro. É isso, pessoal. Renan Torres, CRO, membro do board da Arclock, Vitor Arnaud, presidente da Equinix Brasil. Prazerzão falar com vocês. Obrigado, Obrigado, viu, pessoal? Valeu, Valeu, gente. Vitor, obrigado pelo convite. Obrigado, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu.